Em 1535, desembarca em Salvador o primeiro navio negreiro, começando ali para 5 milhões de pessoas o maior medo da sociedade cristã, o verdadeiro inferno na terra. Até que no dia 13 de maio de 88, assinado pela princesa Isabel, a Lei Áurea, com o Brasil sendo assim o último país a abolir a escravidão. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Adriano, esse é o canal Fatos de História e a gente vai estar pedindo você para curtir, inscrever no canal, comentar, ajudar a gente a crescer. Nesse nosso primeiro episódio do canal, eu estou aqui por trás ajudando o Gabriel. E aí, Biel, beleza? E aí, como é que vocês estão, gente? A gente vai estar falando sobre a lei de cota racial no Brasil. Tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, tem uns que falam que cota racial é mais preconceito ainda, tem outros que não. Eu mesmo, inclusive, eu já defendi muito que não devia ter cota. Que cota não devia ter. Aí o que eu fui? Eu fui pesquisar para saber se devia ou não. E eu quero compartilhar aqui com vocês o final das pesquisas que eu tive e vou explicar para vocês por que eu acho que deve ter cota, beleza? Eu vou começar falando sobre a escravidão. Começou lá em 1535, em Salvador, quando chegou o primeiro navio para trabalhar geralmente ali naquele serviço pesado, que era colheita de cana-de-açúcar, engenho e serviço pesado. E esse povo foi escravizado, foi trazido do Brasil, para o Brasil da África ali para suprir esse trabalho. E durante 300 anos eles foram trazidos. Foi trazido em torno de 5 milhões de escravos, de escravizados. E durante 356 anos no Brasil teve a escravidão. E isso era na lei, você podia ter um escravo, entendeu? Não era uma coisa absurda. Não era um crime. Não era um crime. Você podia ter na lei ali um escravo, você tinha o direito. Então eu vou contando para vocês o passo a passo. O Brasil passou por esse período triste da história, que a gente, por mais que hoje em dia já esteja melhorando, que já não é tanto assim igual era antigamente, mas ainda tem muita escravidão, mas o Brasil melhorou, está melhorando e a gente vamos contando por que tem que ter. No período ali de 1831 a 1845, 83% dos negros que saía da África vinha para o Brasil. Então, tipo assim, era um absurdo, era muita gente, era muito sofrimento, e aqui eles trabalhavam naquele serviço forçado. Pra você ter uma ideia, a expectativa de vida do cara que chegou, ele ia viver em torno de 10 anos, no máximo, entendeu? Os homens. As mulheres iam viver mais, mas ia ser estuprada, ia ser abusada. Inclusive você já viu quando você passa nessas casas, tem aquelas bonecas namoradeiras? Uhum. Então aquilo lá, tem gente que acha que é legal, é tudo, mas aquilo lá antigamente é porque as mocinhas, que era escrava, era colocada naquele jeito pra, tipo assim, tava sendo oferecida pra ser vendida sexualmente mesmo, entendeu? Prostituição. Então ali era muito sofrimento. Então o Brasil foi passando por esse período e começou as revoltas. Muitos negros começaram a fugir e formavam os quilombos. Era tipo assim, os quilombos, eles iam para um lugar que era mais difícil acesso, tipo assim, no meio das montanhas, aqueles lugar mais difícil mesmo, e ali eles plantavam, eles viviam uma aldeia deles ali. Aí começava com medo de começar as revoltas,
começaram muito ali os universitários da época, os caras, os estudantes principalmente da universidade ali, começou a falar, não, antes que comece essas revoltas, a gente tem que começar a liberar os escravos. Mas só que aí o que acontece? Quando falou em liberar os escravos, ali os plantadores de cana, que eram os fazendeiros ricão da época, você tá doido? Eles precisavam muito da mão de obra, entendeu? Aí tipo assim, eles não iam querer liberar o Brasil de jeito nenhum. Aí até que ele em 1850, mais ou menos, 1850, a Inglaterra, o Brasil parou o tráfico por causa assim, porque a Inglaterra quase que obrigou. Tem até uma lei, quer ver? Lei de Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos. Foi em 1850 mesmo. Aí o que acontece? Mas ganhou muita força mesmo para acabar a escravidão no Brasil foi ali em 1864, quando acabou a Guerra do Paraguai. Porque quando começou a Guerra do Paraguai, o Brasil tipo assim, praticamente não tinha exército, porque o Brasil tinha terminado de virar, tinha largado de ser colônia para virar império. Aí o que acontece? O Brasil entrou em guerra com o Paraguai e não tinha exército. O que o Brasil fez? Tinha escravo. Eles ofereceram para os escravos: vocês vão para a guerra, os que voltar são livres. Aí o que acontece? Os escravos iam na guerra, voltavam. Aí eles voltavam assim, pô, velho, eu fui lá, lutei, né, pelo seu país. Nós matamos lá 60% da população do Paraguai, porque matou quase todo mundo do Paraguai, pra você ter ideia. A guerra do Paraguai, a cada 4 homens, 3 morreu na guerra, que o Brasil e o Paraguai, que juntou a força Brasil, Uruguai e Argentina. E quando eles viram que a guerra já estava pro final ali, que já não tinha mais sentido, a Argentina e o Uruguai saiu e o Brasil continuou. Por isso que o Paraguai hoje em dia, a maioria dos Guarani lá por causa foi da guerra. Mas isso aí, se vocês quiserem, eu conto para vocês num outro episódio. Vamos voltar aqui na escravidão, porque devia acabar. E começou muito esse movimento dos quilombos, começou a criar, e também os caras estudantes. E teve muitos caras importantes, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama. Luiz Gama, para mim, foi um dos mais importantes. Inclusive a história dele é curiosa com borra. Ele foi criado, ele é filho de negra, uma mulher negra, com um pai branco. Ele foi criado assim, até 10 anos ele foi criado como normal, um cidadão livre. Só que quando ele tinha 10 anos, o pai dele endividou ali, não foi viajar e numa dessas viagens vendeu o próprio filho. Pra você ter ideia. Tanto que o trem era louco, pra você ter ideia, tanto que o pessoal não tinha noção. Vendeu o próprio filho. Só que aí ele conseguiu aprender a ler sozinho, ele fugiu do cativeiro e gostou, e depois ele foi um dos principais que lutou ali contra, que ele virou escrevendo no jornal, ele escrevia falando contra os abusos, o que os escravos passavam, e ele foi muito importante. Também teve o Dragão do Mar, que é um cara que ele era jangadeiro lá no Ceará, que no Ceará foi um dos primeiros estados a liberar, apesar de que em 1870, lá no Rio Grande do Sul, eles já estavam contratando mão de obra dos europeus. Eles já estavam contratando a mão de obra dos europeus que vinham, porque os planos era branquear a comunidade brasileira, pra você ter uma ideia. Porque o raciocínio para eles que os negros era inferior mesmo, era como se o negro fosse só qualquer um. Eles trouxeram esses brancos para clarear, simplesmente. Inclusive hoje em dia, se você for no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, esses países mais do sul, a maioria são brancos, entendeu? As louras lá no Rio Grande do Sul, que tudo não, justamente foi quando essa época. Aí, e também teve a Maria Tomásia, teve o Zumbi dos Palmares. E em 28 de setembro de 71,
eles fizeram a lei do ventre livre, que tinha o objetivo ali de diminuir a escravidão aos poucos. Tipo assim, vamos acabar, mas não dá para acabar de uma vez, porque tem que diminuir, porque ainda precisamos da mão de obra deles, né? Até que a gente traga, mano. Isso foi assinado também pela princesa Isabel, que foi uma das principal que é da história. No final, ela que vai assinar a lei ali. E também teve uma importante que foi a lei da sexagenagem, que era o escravo que alcançou 65 anos de idade. Tô rindo até porque até esse dia mesmo eu aposentava com 65, agora nem isso mais a gente dá conta. Quando o escravo chegava com 65 anos de idade, ele passava a ser um cidadão livre. Aí ele ia ser um cidadão livre, mas sabe como que ele ia ser um cidadão livre? Cara, com 65 anos que trabalhou a vida toda ali forçado, não tinha pra onde ir, não tinha pra nada. Tá, e aí, o que o cara vai fazer da vida? O cara vai continuar trabalhando até morrer à força, praticamente. Entendeu? Então, em 1888, no dia 3 de maio, a princesa Isabel assina a Lei Áurea ali, acaba de vez com a escravidão no Brasil. Aí todo mundo fala, acabou com a escravidão, beleza, tá todo mundo feliz agora. Não, velho, sabe por quê? Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, quando acabou a escravidão, por mais que foi uma coisa vergonhosa, que tinha banheiro separado para negro, na faculdade ali os negros não podiam, mas eles ainda teve uma inclusão. No Brasil, simplesmente, o que acontece? A gente trouxe de lá, da África para cá, 5 milhões de pessoas. E quando libertou-lhe 700 mil pessoas, que não tinha para onde ir, não tinha onde plantar, não tinha nada, não tinha profissão, não sabia ler, não tinha como voltar, não tinha o que fazer. O que eles fizeram? Foram ali, a maioria foram para os morros, onde começou as primeiras favelas. Os outros foram ali praticamente mendigar ou trabalhar pela metade do preço que o branco vinha de lá da Europa para cá. Porque assim que eles liberaram a escravidão, para suprir a mão de obra dos escravos que abandonaram o engenho, essas coisas, o que acontece? O Brasil começou a trazer os refugiados de guerra da Europa. Então o que acontece? Os caras sabiam ler, os caras sabiam manusear uma máquina. Os escravos não, infelizmente, coitado, quando eles foram libertados, o que eles sabiam fazer? Eles sabiam serviço braçal, artesanato e cozinhar. E na maioria das vezes, as mulheres ali escravas, os caras, tipo assim, abusavam sexualmente delas até, tipo assim, foda-se, não tava nem aí, entendeu? Mesmo tendo acabado. Tipo assim, os caras eram os ricos, quem que ia falar com eles, entendeu? Quem ia tomar deles? Então, essa é a minha conclusão, entendeu? A lei de cotas é o mínimo do mínimo que a gente devia fazer, porque, cara, tem 133 anos que acabou a escravidão e até hoje o Brasil é um dos países mais preconceituosos do mundo. O Brasil foi um dos países, o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Você tem uma ideia? O Brasil não teve programa social nenhum de inclusão. Falar assim, os negros então vão trabalhar tal, vamos pegar um pedaço e entregar para eles, então. Não teve nada disso. Tipo assim, simplesmente, você tá livre, vai para onde você quiser. E simplesmente eles eram ali marginalizados, foram morar na rua, nos morros. Então, no meu ponto de vista, a lei de cotas, infelizmente, ela começou muito tarde. Ela tinha que ter começado... Aliás, ela não devia nem ter começado, porque não devia ter tido essa parte vergonhosa da história de escravizar as pessoas. Mas aí, para as pessoas que não entenderam até hoje a lei de cotas, talvez agora entende. Eu peço até desculpa para muitas pessoas que eu já fui e falei, não, cota é foda, que cota tá por fora. Não, cota é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Na verdade, as pessoas que eu acho que lutam contra cota, na verdade, são as mesmas pessoas antigamente que não queria que o negro chegasse onde eles podiam. Entendeu? Então, galera, curte aí, comenta, dá ideia de um vídeo que vocês querem escutar. Eu estava querendo falar sobre a Guerra do Paraguai, mas
Comenta, deixa um like, compartilhe, pede pro seu amigo dar um like, fala pro seu primo, pra sua prima, pra sua tia, pra sua avó, monta outro lá e curte de novo. Valeu, obrigado, tamo junto, é nóis.